Quando a gente fala sobre pandemia, a gente lembra de quem estuda, de quem trabalha. Mas e quem não faz mais nada disso? Quem não estuda, quem não trabalha? Essas pessoas geralmente são os idosos, né? E como essa pandemia afetou esses idosos? A gente sabe que a pandemia de Covid-19 começou no Brasil, pelo menos em março de 2020, certo? E que desde lá muitas pessoas tiveram que se adaptar a um novo modo de vida. Por exemplo, o vírus da Covid-19 ele é um vírus de transmissão aérea ou por contato direto, né, com os infectados. Então isso significa que atividades como caminhada, sabe, como atividades em salas fechadas, isso não pode mais. Então as pessoas tiveram que se adaptar a esses novos modos de vida, né? E como os idosos reagiram a isso? A gente vai ver a seguir. No período da pandemia de 2020, o grupo acima de 65 anos é recomendado um isolamento social mais rigoroso, não por escolha, mas como método preventivo de exposição e contágio ao vírus. No entanto, os idosos que vivem sozinhos, que têm o seu contato reduzido com familiares ou até mesmo com a sociedade, são os que mais sofrem com o distanciamento social, porque não possuem o apoio da família e com isso acabam desenvolvendo uma rotina menos ativa. Não podemos esquecer que o envelhecimento ele traz diversas alterações fisiológicas que se mostram nítidas na rotina do idoso, como nas alterações de humor, no sedentarismo e na alimentação, influenciando diretamente na qualidade de vida desses indivíduos. Após o fim do surto causado pelo coronavírus, vai ser possível visualizar danos psicológicos causados na população idosa, como consequência do atual cenário, como quadros de estresse, tensão, ansiedade, frustrações e insegurança relacionada ao futuro. Bom, em relação aos efeitos mentais nos idosos durante a pandemia, observa-se que o isolamento social desencadeou inúmeros problemas na saúde deles. Isso vale especialmente para os idosos que estão acostumados com uma vida social um pouco mais intensa, com atividades ao ar livre ou passeios em grupo. Boa parte daqueles que estão nessa faixa etária costumam se sentir bastante incomodados com o fato de perderem a sua autonomia. E no momento pandêmico isso se tornou pior, sendo obrigados a ressignificar suas vidas. O distanciamento social, a quarentena e a pandemia reduziram os estímulos necessários para que os idosos desenvolvessem suas atividades rotineiras, trazendo impactos preocupantes em suas vidas, como o medo de morrer, o medo de ficar doente, alterações do sono e da concentração, raiva ou frustração pela perda de liberdade e a ansiedade ou outras reações de estresse ligadas às notícias falsas, alarmistas e mesmo ao grande volume de informações circulando. Por tudo isso, trouxemos alguns idosos para relatarem um pouco do que eles vivenciam com a pandemia. Como é que era a rotina da senhora antes da pandemia? Fazia ginástica, viajar, ia à missa, andar pra lá, pra cá, fazer compras. Como era a sua rotina antes da pandemia? Era boa, né? Eu passeava muito, ia para o restaurante, jantava, tomava uma cervejinha, me distraía ouvindo mais música. Era muito bom. Era calmo, mas bom. Como era a sua rotina antes da pandemia? Antes da pandemia era melhor, porque a gente podia andar à vontade, passear, viajar. E agora está tudo mais difícil. Nós, alunos da Faculdade de Enfermagem da UERJ, viemos trazer hoje para vocês medidas de promoção da saúde mental dos idosos. Mas especificamente, os idosos que moram com seus familiares. Então, se você hoje está me assistindo e você é um familiar que mora com um idoso, seja neto, sobrinho, filho, qualquer um que seja, tanto faz. Pega seu idoso, conversa com ele, dialoga sobre qualquer assunto. Para ouvir as histórias que ele tem para te contar. Ele vai se sentir tão bem. Além disso, pega um álbum de fotografia. Olhem as fotografias, os momentos maravilhosos que vocês já viveram juntos. Ou até mesmo momentos da vida do idoso. Ele vai se sentir bem. E não esquece não,
nesse período de pandemia, ensina ele como mexe nas tecnologias, ensina ele a entrar nas redes sociais para ele ficar atento com tudo, ensina ele a fazer videochamadas para ele não se sentir sozinho, como muitos idosos se sentem. Ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir amado. E por fim, não esqueçam, por favor, peço encarecidamente, que continuem incentivando a eles a manterem as atividades que eles já faziam antes da pandemia. Pandemia, o que mudou? Paralelamente à pandemia, final de 2019 eu me aposentei. Então, o que mudou, né, no caso, foi as duas coisas juntas, né? Juntou aposentadoria e pandemia. Então, eu passei a ficar mais tempo em casa, né, do que o normal, e só saindo assim eventualmente para fazer o mercado, botar gasolina no carro. Parei de jogar bola, que eu gosto, entendeu? Então foi um corte assim brusco na sua vida assim normal, né? Na pandemia, o que mudou na sua rotina? Tudo. Meu marido estava fazendo tratamento sobre um câncer, ele estava se recuperando muito bem e do nada, no final do tratamento, ele perde pro corona. Em 8 dias ele se foi e a minha vida se transformou totalmente. Agora eu vou falar mais especificamente sobre os idosos casados. Vocês, idosos casados, por viverem juntos, podem se ajudar bastante no contexto da pandemia quando o assunto se trata de saúde mental. Vocês podem conversar de forma a retirar a angústia um do outro, a entender a angústia um do outro, para poderem se ajudar. Também é importante que vocês façam atividades juntos, atividades como assistir novela, cozinhar, fazer atividades físicas. São coisas que vão tirar vocês um pouco dessa realidade perturbadora em que a gente vive para algo que vai distrair vocês. E também é importante que vocês façam chamadas de vídeo, mantenham contato com familiares, amigos, parentes próximos. E também é importante que vocês mantenham um companheirismo, estreitem esse companheirismo, porque se trata de um momento muito difícil em que o apoio mútuo é fundamental. E realizando todas essas atividades, todas essas ações, vocês vão ter um resultado melhor na saúde mental de vocês. Vai ter impacto direto, positivo na saúde mental de vocês. O importante é que vocês não percam a esperança e mantenham um companheirismo nessa realidade difícil que a gente está vivendo hoje em dia. E como a senhora se sente? Sinto muito chateada, muito triste. O que está se passando? Tem esperança que isso vai mudar ainda? Se Deus quiser. Se Deus quiser, vai passar. Como você se sente atualmente? Eu me sinto muito triste porque estou longe da minha casa, mas muito feliz porque estou perto da minha mãe, podendo cuidar dela. Como você se sente atualmente? É aquilo, né? A gente está querendo voltar à vida normal, né? Que com essa pandemia ela travou um pouco isso. Então a gente sente falta, né? Eu estou me sentindo assim muito preso. A gente não pode sair. Para sair você tem que estar com máscara o tempo todo. Você quer ir num restaurante quando ele está aberto, você também precisa usar máscara. Fica com aquele receio de andar na rua, né? Será que vai pegar? Será que não vai pegar? E esses medos é ruim pra gente, né? Então é uma sensação assim estranha, né? Você não sabe quando isso vai acabar. Um período, se fosse um período determinado, seria mais fácil de você encarar, mas com um período assim indeterminado, a gente fica meio receoso. Então é isso, eu me sinto assim meio sem saber quando que vai voltar tudo ao normal. É aquela sensação de medo mesmo, né?
Quando a gente fala de isolamento social em contexto da pandemia da Covid-19, para os idosos que residem acompanhados, seja por um cônjuge, seja por um familiar, esse momento tão delicado talvez possa ser encarado com uma certa leveza. Mas se a gente para pensar, como que está sendo o dia a dia dos idosos que residem sozinhos? Como que está a saúde mental desses idosos? Bem, nesse caso, algumas práticas devem ser incentivadas, como, por exemplo, a realização de algum hobby, seja envolvendo as artes, como a pintura, a leitura, a música, a escrita, ou então costurar, cuidar das plantas, interagir com seu animal de estimação, enfim. Essas práticas devem ser mantidas e incentivadas, porque assim você estará se mantendo ativo, assim você estará cuidando da sua saúde mental. E além disso, para você que tem um vizinho que é idoso e que ele reside sozinho, pergunta se ele precisa de ajuda de algo, pergunta como ele se sente, pergunta se ele precisa que você traga algo da rua para ele, porque dessa forma você estará protegendo de aglomerações e ele também estará se sentindo acolhido, ele estará se sentindo protegido. Ensina ele a como mexer nas tecnologias se ele tiver dificuldade, porque dessa maneira ele poderá interagir com seus familiares, com seus amigos e não estará se sentindo tanto sozinho. Nunca é tarde. O tempo se escorrega, despretensiosamente. Não há força que segure, por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um minuto que andou para frente. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda a razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde para sonhar com algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. O tempo é um segredo, acredite, é muito cedo para dizer tarde demais.